Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Coordenar as ações dos órgãos do governo federal em apoio ao governo do estado e às prefeituras. Ajudar a desburocratizar, fazer com que as coisas possam acontecer de forma mais rápida. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, converso com os meus amigos no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Ana Clara Costa, bem-vinda, Ana. Oi, Fernando, bom estar aqui com vocês hoje. Sou um dos dezenas e centenas de patriotas que sofrem emocionalmente, moralmente e principalmente financeiramente devido às medidas cautelares e o uso de tornozeleira eletrônica. E Celso Rocha de Barros, diga lá, Celso. Olá, Fernando. Deixando já aqui meu alô para os Geraldinos e Arquibaldos do Foro de Teresina. Minha homenagem ao grande radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, que faleceu na última quarta-feira. Com o coração cheio de gratidão, me despeço mais uma vez dessa empresa que tanto me ensinou e me proporcionou experiências inesquecíveis. E antes da gente passar para os assuntos da semana, eu quero dar um recado para vocês. Quem segue o Foro de Teresina nos tocadores pode ter percebido que anteontem, quarta-feira dessa semana, a gente ganhou Companhia. É o podcast Desiguais, uma série em 6 episódios, apresentada pela nossa colega jornalista Carol Pires, produzida pela nossa diretora Mari Faria. Podcast que é sobre os impactos das múltiplas desigualdades ao longo da vida de boa parte dos brasileiros. Então, a partir da semana que vem, são 5 novos episódios, um por semana, aqui no feed do Foro. O ouvinte que ainda não segue ou não assina o nosso feed no seu tocador, é só procurar aqui mesmo pelo primeiro episódio do Desiguais. Recado dado, vamos agora sim aos assuntos do programa de hoje. A gente abre com a tragédia no Rio Grande do Sul, que atingiu praticamente todo o estado, deixou cidades inteiras submersas e transformou para sempre a vida do povo gaúcho. Mais de 2 milhões de pessoas foram atingidas diretamente pela catástrofe e cerca de 538 mil permanecem desalojadas. Até o momento em que gravamos, os mortos eram 151 e os desaparecidos 104. Com muitos locais ainda alagados, sem água e sem luz, em meio a uma situação que é rigorosamente de colapso, avançam em várias frentes os esforços de reconstrução. O governo federal suspendeu por 3 anos o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União, zerando os juros sobre o estoque total da dívida nesse período. Lula também anunciou o pagamento de R$ 5.100 numa única parcela a cerca de 240 mil famílias do estado e a antecipação do pagamento do Bolsa Família, além da liberação do acesso ao FGTS. Paulo Pimenta, titular da Secretaria de Comunicação, foi designado pelo presidente ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, que foi motivo de críticas por ser ele um político gaúcho com ambições no estado. A gente vai discutir todos esses aspectos. No segundo bloco, o nosso assunto é o arrefecimento da pressão da justiça sobre Bolsonaro e o bolsonarismo. Há vários sinais nesse sentido. Primeiro, um evidente recuo tático, para citar uma expressão da Ana Clara, por parte de Alexandre de Moraes, que está mais cauteloso ou concessivo nas decisões que afetam o planeta bolsominion. O ministro mandou soltar o tenente-coronel Mauro Cid e não viu naquele episódio da embaixada húngara nenhum indício de que Bolsonaro pudesse estar pedindo asilo político ou querendo fugir do país. Enquanto isso, o PL, partido de Bolsonaro, com a maior bancada na Câmara e a segunda maior no Senado, negocia o seu apoio a candidatos que irão suceder Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, em troca de uma anistia política ao ex-capitão. Não quer dizer que isso vai ocorrer, mas a gente já esteve mais longe dessa hipótese. Para completar, uma dezena de condenados pelos crimes de 8 de janeiro, depois de postos em liberdade, quebraram suas tornozeleiras eletrônicas e fugiram do país. São golpistas que estão posando de perseguidos políticos. Nesse ambiente, é compreensível que Tarcísio de Freitas possa ser vendido como um moderado de centro, o que, objetivamente e obviamente, não é. Por fim, no terceiro bloco, vamos falar da demissão de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras e de sua substituição pela ex-diretora da Agência Nacional de Petróleo no governo Dilma, Magna Chambriard. Segundo a nossa amiga Malu Gaspar, que deu o furo dessa troca no comando da estatal, Lula não perdoou o fato de Prates não obedecer à sua ordem para votar pela retenção dos dividendos extraordinários
que seriam distribuídos aos acionistas, entre os quais a própria União. Além disso, com sua escolha, Lula pretende acelerar a retomada de megaprojetos da Petrobras, como a refinaria Abreu e Lima e o Comperj, o complexo petroquímico do Rio de Janeiro. O mercado reagiu mal aos sinais do presidente, as ações da Petrobras despencaram, com perdas que somaram 34 bilhões em valor de mercado. A gente vai entender melhor o que está em jogo aqui. É isso, vem com a gente. Muito bem, Celso, podemos começar com você. A gente já tem, nessa semana, nos últimos dias, uma dimensão maior do estrago monumental que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, né? E começar essas medidas que eu citei, algumas medidas de reconstrução, algumas mais emergenciais, outras de longo prazo. Eu queria que você começasse falando sobre isso. Pois é, Fernando, porque as primeiras estimativas de qual seria o impacto econômico eram muito rudimentares, né? Era uma coisa meio assim, qual a proporção do Rio Grande do Sul no PIB, se cair tanto por cento o PIB do Rio Grande do Sul, cai tanto o PIB nacional, importância do Rio Grande do Sul para a produção de arroz, enfim. Umas coisas que dava para fazer só olhando dados publicamente disponíveis, etc. Mas só à medida que a água baixar, que você vai vendo o tamanho da destruição e você vai entendendo melhor os encadeamentos entre a economia gaúcha e o resto da economia brasileira para você poder fazer uma estimativa correta do quanto isso vai custar. A gente ainda não está no ponto de fazer uma estimativa 100% precisa, mas a única certeza que a gente tem é que essa conta só vai subir. Então, por exemplo, uma matéria do G1, a população desalojada no Rio Grande do Sul atualmente já é maior do que a de Florianópolis, por exemplo. Você tem fábricas ao redor do Brasil com problemas para produzir, porque componentes que entravam nesse processo produtivo eram feitos no Rio Grande do Sul. Ou eram feitos, por exemplo, na Argentina e o transporte dele passava pelo Rio Grande do Sul. Todos esses encadeamentos a gente só vai começar a entender melhor conforme os gargalos forem surgindo, né? A conta vai ser cara e é para isso que existe Estado. Assim, você não tem nenhum outro agente na sociedade que pode bancar essa conta, que pode encarar esse prejuízo e sobreviver. Entendeu? Alguns militantes bolsonaristas tentaram vender a ideia de que o Estado estava completamente ausente no resgate e no auxílio às vítimas da enchente. Isso, obviamente, é mentira. E a importância do Estado só vai ficar mais óbvia conforme o tempo passa, conforme a gente vai precisar de perdão de dívida, de linha de crédito, de política social, de focalização do gasto. Se você me permite, Celso, claro, em relação a isso que você está falando, essa semana a jornalista Márcia Cunha, que é do ICL, postou uma coisa nas redes sociais que eu acho muito didática. Ela primeiro lembrou que o Haddad e o Lula afirmaram que por 3 anos as dívidas do Rio Grande do Sul com a União vão estar suspensas, sem cobrança de juros. E daí ela diz o seguinte: você, meu amigo gaúcho e gaúcha, ligue para o seu banco e peça a mesma coisa, com os mesmos argumentos que o Leite usou. Se não ganhar, você entendeu a diferença entre o Estado e o mercado. Pois é exatamente isso. É exatamente isso. Um dos motivos pelos quais a gente paga imposto e sustenta a máquina pública é para horas como essa, né? É uma espécie de seguro. As medidas do governo vão todas na linha correta, quer dizer, assim, realmente não faria sentido cobrar a dívida do Rio Grande do Sul enquanto o Estado está destroçado. Teve gente propondo perdoar completamente a dívida. E eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho que isso cria uns incentivos bem perversos, assim, entendeu? Para, por exemplo, prefeitos deixarem acontecer tragédias nas suas cidades para ver se consegue perdão de dívida, entendeu? Eu acho isso perfeitamente possível de acontecer. Mas a suspensão, eu acho uma medida totalmente correta, não faz o menor sentido, nesse exato momento, tirar dinheiro do Rio Grande do Sul, por qualquer motivo que seja. E o governo, inclusive, está fazendo a coisa correta, que é colocar dinheiro no Rio Grande do Sul. O Banco do BRICS, presidido pela Dilma Rousseff, também anunciou $1 bilhão de ajuda ao Rio Grande do Sul, o que também foi bom e também é outra coisa que só um Estado pode fazer, diplomacia, né? De modo que, enfim, a máquina pública está se mobilizando conforme as possibilidades do Estado brasileiro, né? Eu acho que os próximos anos vão ser um período que a gente vai prestar muita atenção em como esse dinheiro vai ser gasto, não só por corrupção, mas por ineficiência mesmo, para evitar a dispersão de gastos em áreas que não sejam prioritárias. Por exemplo, durante as enchentes, um número muito grande de municípios do Rio Grande do Sul decretou calamidade pública. O Estado do Rio Grande do Sul avaliou um número bem menor de municípios em situação de calamidade pública, entendeu? E isso é importante, que se você tiver em calamidade pública, você pode gastar mais dinheiro, tem um monte de coisa assim. Então, não estou dizendo que todos esses municípios estão de picaretagem, entendeu? Mas a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, até porque se tiver dinheiro para bancar o gasto de um município que não sofreu tanto assim com a chuva, provavelmente é melhor gastar esse dinheiro em um município que tenha sofrido mais, certo? Vai ter que ser um período de monitoramento constante aí, pelo TCU, pelo Ministério Público, etc. Aliás, eu queria só fazer um parênteses. Essa decisão
decisão dos bolsonaristas de adotarem um discurso contra a máquina pública em qualquer situação, eu acho meio ofensivo ao prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo, que eles apoiaram para a prefeitura, né? Porque se você for olhar a situação, esquerdistas estão aí defendendo a atuação do governo Lula, o pessoal mais centrista, centro-direita, defendendo a atuação do Eduardo Leite, e os bolsonaristas poderiam defender o Melo. Mas eles olharam para o Melo e realmente preferiram adotar um discurso de oposição ao Estado, que eles acharam que eles ganhavam mais. Achei isso meio ofensivo ao prefeito de Porto Alegre. E ao povo gaúcho, Exatamente. o povo de Porto Alegre também. Sem dúvida. Bom, aí essa semana a gente teve uma decisão que gerou muita controvérsia. Bom, primeira parte não controversa. O governo resolveu criar um ministério, né, centralizar num cargo a atuação do governo federal na reconstrução do Rio Grande do Sul. Essa ideia é muito boa, ela vai exatamente na direção do que eu estava dizendo, que a gente precisa garantir que o dinheiro seja bem focalizado, seja gasto com as coisas certas, e eu acho que pouca gente fez objeções a essa ideia. O problema começou com a nomeação do Paulo Pimenta, que era o responsável pela comunicação do governo, sofreu muitas críticas, inclusive aqui no foro, pela sua atuação coordenando a comunicação do governo, mas que vinha se saindo bem como homem de ligação do governo na crise. Ele demonstrou, inclusive, ser melhor como político do que como responsável pela comunicação do governo. Foi para o Rio Grande do Sul, estava lá, foi o homem do Lula em várias conversas lá com políticos locais, ganhou uma projeção involuntária naquele episódio em que o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, antes de fazer um pedido de dinheiro ao governo federal, veja só que coisa, ele resolveu ligar para o governo federal para dar uma bronca e gravar para o TikTok, se não me engano, que são os tempos em que vivemos. E acabou saindo desmoralizado porque o Pimenta também gravou um vídeo enquanto falava com ele, e a gente viu que o prefeito tinha editado o vídeo dele e que o governo, na verdade, ofereceu para o prefeito a ajuda que fosse possível, mas que o prefeito precisava fazer seu trabalho e fazer as requisições de recursos. Então, assim, eu acho que o Pimenta até vinha ganhando projeção mesmo, como um homem do Lula no terreno, né? Mas, assim, o problema é que o Paulo Pimenta é candidataço ao governo do estado do Rio Grande do Sul. E, evidentemente, a indicação suscitou as acusações de politização da crise, né? De tentar lucrar eleitoralmente com a reconstrução do Rio Grande do Sul. Algum desconto nisso você tem que dar, porque política tem esse lado, quer dizer, o Eduardo Leite certamente também vai tentar se apresentar como responsável pela reconstrução, etc. E se eles tiverem, tanto ele quanto o Pimenta, se tiverem feito um bom trabalho, tem o direito de usar isso em campanha eleitoral. Agora, a grande questão é se esse risco de politização atrapalha a reconstrução do Rio Grande do Sul, porque aí já passa a ser uma questão mais séria. Eu acho que foi um risco do governo indicar o Paulo Pimenta. Era bem mais seguro indicar alguém como o Alckmin, por exemplo, que teve gente sugerindo o nome do Alckmin, ou algum outro nome que fosse próximo ao Lula, mesmo que fosse do PT, mas que não fosse candidato no Rio Grande do Sul. Isso certamente teria sido mais seguro, mas agora a bola está com o Pimenta. Ele vai ter que fazer uma atuação na gestão dessa crise que fique acima de suspeita de favorecimento aos prefeitos petistas ou de ataques injustos ao Eduardo Leite. Já teve uma bola fora do governo que foi não informar o Eduardo Leite da nomeação do Pimenta. Assim, o Eduardo Leite soube pela imprensa. Isso foi claramente um erro. O Eduardo Leite tinha que ter sido avisado. E assim, agora a gente vai ver como é que vai ser a relação do Pimenta com o Leite. E eu acho que daí a gente vai saber se os críticos têm razão ou não, entendeu? Eu acho que realmente foi um risco que o governo correu indicando o Pimenta, porque naturalmente isso vai suscitar, não só em termos de opositores mal intencionados, mas de pessoas cujo foco é a reconstrução do Rio Grande do Sul, pessoas ficarem na dúvida se tal ou tal medida vai ser feita por interesse eleitoral ou não, né? Então cabe ao Pimenta agora provar que não. Perfeito. O Leite, lembrando, não pode ser mais candidato ao governo do Rio Grande, né? Ele vai ter que encontrar outro caminho. Não sei se vai para o Senado, né? Senado, já que a perspectiva dele ser um pré-presidenciável parece que foi, com perdão do trocadilho, foi pelo ralo, né? Porque ele está bastante catatônico nas vezes em que ele aparece. Inclusive, Ana Clara teve que pedir desculpa porque fez restrições às doações que estavam sendo feitas ao Rio Grande do Sul, porque estariam atrapalhando o funcionamento do comércio local. Ele foi massacrado, viu a batatada que ele tinha dito e teve que voltar atrás. Ele está desconfortável, está na defensiva, porque, como a gente falou no programa anterior, as providências, as coisas que ele havia feito desde o começo do primeiro mandato eram danosas ao meio ambiente, né? Então ele está numa situação realmente desconfortável. Olha, Fernando, no episódio anterior, a gente apontou as falhas, né, em todas as esferas do poder público para que a situação chegasse no extremo que ela chegou. A questão do município, cujo prefeito é o Sebastião Melo, com a falta de manutenção dos diques, o que deveriam bombear água, o governo do estado com o desmonte da legislação ambiental e até mesmo o governo federal que colocou a agenda climática muito em segundo plano.
Mas ao longo desses dias que se seguiram, eu conversei com várias fontes, tanto no Rio Grande do Sul, fontes no governo federal, no governo do estado, fontes que acabaram lidando com o Sebastião Melo, por exemplo, nessa tragédia. E assim, eu, pelo menos, da minha parte, gostaria de fazer algumas ponderações em relação a isso, assim, porque pelo que eu ouvi, tanto da parte do governo federal quanto de outras fontes que estão lidando com o problema lá, é de que tanto o trabalho do prefeito quanto do Eduardo Leite não tem nem condição, né, de fazer nenhum elogio aqui, nem tolar. Não, mas parece que eles estão agindo corretamente. Exato, diante foi das circunstâncias, correto. né? Eu falei no Ministério da Fazenda, onde está sendo discutida essa questão muito da ajuda que está sendo dada, né, no Palácio do Planalto e com institutos ligados a pesquisas climáticas no Rio Grande do Sul. E a avaliação é de que perto do que se tinha com o Bolsonaro, que era um presidente que andava de jet ski na pandemia, tossia para imitar pessoas asfixiadas por Covid. Aquela situação que a gente tinha, você vê hoje gestores públicos de posições políticas distintas, trabalhando com toda a civilidade possível em prol de um objetivo comum que é solucionar essa tragédia. Não solucionar, porque a solução é de longo prazo, mas tentar, da melhor forma possível, fazer as coisas andarem. Então, assim, isso pra gente é uma novidade recente em relação ao que a gente estava vivendo antes. O mérito aí maior é do Lula, né? É óbvio que ele pode estar faturando politicamente, não tô savassandir, como diriam os nossos amigos franceses, mas quem está agindo de maneira diferente do anterior é o Lula. O Leite está sendo receptivo, está sendo colaborativo e tal, mas eu vejo ele um pouco catatônico. Você tem uma apuração de pessoas que estão lidando no dia a dia e por dentro das questões das reuniões e tal. Essa sua apuração vale mais do que a minha impressão, obviamente. Com certeza, a posição do Lula é completamente diferente do Bolsonaro e do governo como um todo, né? É completamente diferente do que seriam se essa tragédia tivesse acontecido 2 anos atrás. Mas se ela tivesse acontecido alguns quilômetros ao norte, em Santa Catarina, que tem um governador super bolsonarista, talvez também as coisas não teriam sido conduzidas como foram. E em especial sobre o Sebastião Melo, eu conversei com algumas pessoas que acabaram lidando muito com ele nesses períodos, né? E assim, o que eu ouvi foi que ele tá com a casa totalmente inundada, a própria casa, tá trabalhando 24 horas por dia e disse para essas fontes com quem eu conversei, assim, tá muito arrependido e muito consternado com a ação dos bolsonaristas lá, que, como o Celso bem disse, apoiaram a eleição dele, porque inclusive ele veio numa chapa junto com o PL, né? Que a gente falou no programa passado. E por que ele tá tão consternado? Porque as fake news que estão sendo espalhadas pelos bolsonaristas ali, além de ter que trabalhar na gestão da crise, ele tem que passar o tempo todo no Instagram, sei lá, em qualquer rede social, desmentindo informações sobre resgate, sobre doação, sobre tudo. E o que toma muito tempo dele, né? Imagino. Então, assim, que ele tem reclamado muito e se diz arrependido de ter participado da criação dessa horda de malucos, que foi, na verdade, o que aconteceu, né? Ele é um político do MDB, histórico ali, filiado há muitos anos ao MDB, concorreu outras vezes, mas só ganhou na última eleição quando adotou o discurso bolsonarista, né? Então, ele fez um uso oportunista do bolsonarismo ali lá para ganhar e hoje ele sofre as consequências disso. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que dizer. E no caso do Lula, ele de fato tá dedicado 100% a isso. Acho que ele deixou bem claro, né? Quando ele vai para Porto Alegre essa semana e faz aquele discurso em São Leopoldo, com todo o ministério dele junto, eu acho que fica muito claro que aquela agenda é prioritária, seja pelas razões óbvias de que essa crise é uma crise inédita, mas também porque politicamente ele não vai desperdiçar essa oportunidade, nem teria porquê, né? Esses eventos, mal comparando, por exemplo, o atentado das Torres Gêmeas em 11 de setembro, aquilo define o perfil do governo Bush dali em diante, pro bem e pro mal, né? Eu não estou comparando a ação de cada um, mas o Lula está condenado a fazer isso. Ele está fazendo certo, né? Ele poderia não fazer, se fosse o Bolsonaro não teria feito nada disso, mas é uma circunstância trágica que determina parte do rumo do governo, que dá um norte pro governo. Ele vai ser cobrado, vai ser avaliado em função disso daqui a 2 anos.
Sem dúvida. Eu acho que se tem um ponto que merece crítica nesse aspecto da atuação dele, é o papel do Ministério do Meio Ambiente, que a impressão que eu tenho, e não estou dizendo que está errado isso, mas a discussão está muito ainda no aspecto econômico, né? De quanto dinheiro a gente vai mandar, da suspensão da dívida, do Bolsa Família, essas ajudas mais emergenciais. Enquanto a discussão climática sobre por que chegamos até aqui, ela está meio que terceiro ou quarto plano nesse momento, né? Acho que seria a crítica que eu acho que deveria ser feita a isso. Eu acho que tudo que eles estão fazendo está correto, é o que se espera, né? Mas eu acho que em paralelo tinha que estar também havendo uma discussão prioritária sobre as razões que levaram a gente a ter esse episódio trágico. E aí, sobre essa questão dessa reconstrução, eu queria fazer 2 ponderações. A primeira é sobre o volume de chuvas. Eu vi um levantamento da Universidade Federal de Santa Maria e do Grupo de Pesquisas em Clima, o GPC, que mostra que no Rio Grande do Sul, nos últimos 63 anos, 43% das chuvas extremas aconteceram nos últimos 20 anos. E no caso específico de Porto Alegre, esse crescimento de chuvas extremas é consistente desde 1981, ou seja, há mais de 40 anos, anualmente, há mais chuvas extremas do que o ano anterior. É uma cidade banhada por uma baía, né, onde desaguam vários rios, e há mais de 40 anos com esses dados crescentes de eventos extremos. E num estado de economia fundamentalmente agrícola ou de alguma forma ligada ao agronegócio, eu acho que a gestão dos recursos hídricos deveria ser a prioridade, né, porque é fundamental. E eu acho curioso que o agronegócio, que tem um lobby poderosíssimo, nunca tem atinado para essa necessidade, né, porque eles, pelo menos nos últimos anos, têm se dedicado muito mais a pautas como arma no campo, né, do que pensar em soluções para melhorar o próprio negócio, porque não é possível que, se você lida com a terra, você não percebeu que esses eventos aconteceram com maior frequência nos últimos anos. E acho que um exemplo disso é o Flávio Bolsonaro, que essa semana no Senado disse que não tem nada a ver a questão climática com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ele pergunta, né, o que tem a ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul com queima de petróleo, com questões geográficas, com realidade regional daquelas várias cidades que estão em uma área suscetível a alagamento, ou seja, questionando que não tem nada a ver aquelas chuvas com o aquecimento global. Acho que esse é um ponto que a gente tem que olhar. E ainda, por incrível que pareça, essas chuvas intensas que acontecem no Rio Grande do Sul, elas têm vindo acompanhadas de secas muito intensas e que estão se agravando a cada ano também, do mesmo jeito que as chuvas. Eu falei com o pesquisador Guilherme Marques, que trabalha no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele disse que quando se leva em conta apenas o impacto econômico da seca, esse impacto no último ano foi de 100 bilhões de reais em toda a cadeia produtiva do setor agrícola. Então a gente se pergunta, como que num estado de economia agrícola, que vive há 20 anos com seca e chuva extrema, crescendo consistentemente, esse setor tão poderoso não faz nada para mudar isso, assim, para a própria sobrevivência? Eu acho que essa questão ainda para mim é um pouco incompreensível. Eu não sei se até que ponto isso é racional, não me parece. A minha segunda ponderação sobre isso é que eu queria falar do exemplo do Recife, que teve essas chuvas monstruosas em 2022, com 130 pessoas mortas, e que eu acho que é um exemplo de uma coisa que foi bem feita. Eles, a partir de então, daquela crise tremenda, eles elaboraram um projeto de resiliência urbana, que eles chamam, né, dessas regiões que são afetadas por esses eventos climáticos, e captaram dinheiro no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Conseguiram captar 2 bilhões de reais para fazer esse projeto do que eles chamam de resiliência urbana. Então, drenos urbanos, moradias mais seguras nas áreas mais vulneráveis, parques alagáveis, ou seja, lugares próprios para serem inundados em períodos de chuva. Um projeto que eu acho que visa aí o longo prazo da cidade diante dessa tragédia. Eu acho que poderia ser uma coisa que todas as cidades atingidas poderiam mirar, no exemplo do Recife. E eu conversei com a secretária de captação de recursos da prefeitura de lá, e que ela me explicou o projeto e me atentou para um ponto importante, que eu acho que é fundamental num ano de eleição municipal. Como o projeto é feito com o BID, independente da mudança de gestão, ou seja, quando troca o prefeito, o projeto tem que continuar, porque o BID tem comitês que ficam fiscalizando as obras, o emprego dos recursos e tal. Não é uma coisa que a prefeitura decide se ela quer fazer ou não. Então, a tendência é que o projeto continue mesmo que mude a prefeitura. Lembrando que o Rio Grande do Sul é um estado que o bolsonarismo pegou no tranco, né? Não é à toa que elegeram um Mourão senador, tem aquele Luiz Carlos Reis, desgracido, como diria o Dalton Trevisan. Que ele é um arrozeiro, né? Ele é um produtor rural de arroz.
Ele é aquela parte interessada ali que devia ter pensado até no próprio lucro, né? Em benefício próprio. É isso. E, só para terminar, óbvio que a eleição no Rio Grande do Sul, nas cidades do Rio Grande do Sul, é uma incógnita imensa, né? O que vai acontecer? Como é que essa tragédia vai impactar? Que não vai ser a mesma coisa do que seria sem ela, é evidente. Mas como vai impactar? Porque vai. A gente encerra o primeiro bloco do programa por aqui. Vamos para um rápido intervalo. E na volta, nós vamos falar do bolsonarismo que vai pondo as suas asinhas de fora. Já voltamos. Atira! Quem é Guilherme Derrite, ex-policial militar e atual secretário de Segurança Pública do governador Tarcísio de Freitas? Confronto com o resultado morte, que não é algo desejável por nós, rezo todo dia pra morrer vagabundo. Nos últimos 9 meses, a Piauí investigou a trajetória de Derrite, marcada por operações com altos índices de mortes. Os vagabundos foram tarde. Foram pro inferno tarde. Derrite ficou 12 anos na PM, deixou a corporação como capitão, elegeu-se e reelegeu-se deputado federal e foi vice-líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara. É o primeiro policial militar tão jovem e com patente tão baixa a assumir a Secretaria de Segurança Pública. Aí você vai ver o cara é sociólogo. Ah, vá pra puta que pariu, mano. Você não é especialista de porra nenhuma. Leia a matéria completa na Piauí de Maio, nas bancas e no site. Como cristão, eu sou contra a pena de morte. Acho que a vida é um dom de Deus. Muito bem, estamos de volta. Celso, vamos começar o segundo bloco com você. Eu falei em arrefecimento, falei da justiça e falei dos movimentos políticos também que vão deixando o bolsonarismo mais à vontade. Você pode começar por onde você quiser, pelas decisões do judiciário ou por esse ambiente político que parece menos desfavorável ao Bolsonaro. Então, Fernando, eu acho que aí é bom a gente separar duas coisas. Eu acho que no judiciário o recuo é tático. Eu acho que o judiciário não vai parar de processar o Bolsonaro e não vai deixar de condenar o Bolsonaro se o processo legal for cumprido, se as investigações prosseguirem, gerarem denúncias, chegarem até o judiciário, etc. Mas eu acho que algumas iniciativas recentes, como, por exemplo, a decisão do Alexandre de Moraes de não tratar aquela festa do pijama do Bolsonaro na Embaixada da Hungria como uma tentativa de fuga, se o Alexandre de Moraes quisesse interpretar desse jeito, dava. Não conheço nenhum advogado que vai dizer que isso seria um absurdo. Mas eu concordo que, nesse caso, ele fez bem em ser cauteloso e em dizer que não era isso, porque eu acho que o judiciário está evitando ao máximo dar margem ao discurso de perseguição da parte dos bolsonaristas. Então, se tem uma prisão prematura do Bolsonaro por alguma coisa, prisão preventiva, que possa dar margem a uma situação, será que era para prender ou não? Que vai ter gente razoável dizendo que, olha, não sei se era para prender agora, eles não vão prender assim. E eu acho que isso está certo. Bom, em primeiro lugar, porque todo mundo, inclusive o Bolsonaro, tem direito a ter seus direitos legais respeitados. O Bolsonaro tem que ser processado segundo o rito da lei. Não sei se o Dallagnol está ouvindo, mas é muito importante esse negócio da lei. Mas, além disso, do ponto de vista do ambiente político, eu acho que o judiciário faz bem em não botar o carro na frente dos bois, em não tentar ser assodado, em tentar fazer as coisas com pressa e dando margem, acho que as coisas possam ser revertidas, inclusive. Então, assim, eu acho que do ponto de vista do judiciário, essas decisões todas aconteceram, são relevantes, mas eu não acho que elas caracterizam uma desistência, assim, um recuo permanente da investigação sobre o golpe dos bolsonaristas. Onde eu acho que há sinais para preocupação é no mundo da política. É sempre bom lembrar que o Bolsonaro já foi anistiado por tentativa de golpe de Estado. Em 7 de setembro de 2021, ele parou de governar durante um mês para organizar uma manifestação no 7 de setembro na Avenida Paulista. Todo mundo sabia para que era isso, cara. Não havia qualquer margem de dúvida que o Bolsonaro estava querendo fazer ali. Era dar uma demonstração de força popular para convencer os militares a apoiar uma aventura golpista. Ele foi lá na Paulista e declarou que, como presidente da República, não obedeceria mais ao Supremo Tribunal Federal. E o Tarcísio estava junto. O Tarcísio estava ali do lado de backing vocals. Do lado exatamente. dele. Papagaio de pirata. Exatamente. Backing vocals do Bolsonaro. Backing vocals. O moderado. Tarcísio, exato. O moderado. O moderadíssimo, exato. Entendeu? Então, assim, ele foi lá e tentou um golpe. E enquanto ele falava isso, a multidão gritava, eu autorizo. Entendeu? O eu autorizo era o que vocês acham? Assim, entendeu? Assim, era o quê? Eu autorizo esse site a me mandar notificações? Não.
entendeu? Assim, o autoriza era o autoriza um golpe. Não deu certo. Os militares não se sensibilizaram com aquela palhaçada e em Brasília pegou muito mal. E aí aconteceu uma das coisas mais impressionantes que eu vi, desde que eu acompanho a política brasileira. Na noite daquele dia, no dia seguinte, todo mundo falava que aquilo era um golpe. Todo mundo sabia que era, entendeu? Ao longo desses dias, houve uma operação abafa, pela qual tudo se resolveu com uma cartinha do Temer. De desculpa, foi mal, tava doidão. E foi assim que se fez um acordão em torno daquilo, entendeu? Todo mundo fingiu que não viu o Bolsonaro tentando golpe de Estado em 7 de setembro de 2021. E aí, na época, eu me lembro de um pessoal falando assim, não, mas o Temer agiu muito bem, porque é a pacificação, né? A gente tem que desarmar os espíritos, né? Não deu nem um ano, ele tentou de novo, né? O Bolsonaro tentou um golpe de novo. E cá entre nós, por que não tentaria, certo? Assim, o que aconteceu com ele antes, quando ele tentou, entendeu? Que incentivos o Bolsonaro tinha para não tentar um golpe? O que alguém já tinha feito contra ele nas tentativas anteriores, entendeu? O que alguém fez contra ele quando ele ameaçou esse golpe 500 vezes ao longo dos 4 anos de mandato? Ninguém fez nada. Então, ele concluiu acertadamente que o pessoal estava dando moleza para ele mesmo. Então, assim, a ideia de que agora, dessa vez, se você der anistia pro Bolsonaro, era essa vez que faltava para ele aprender o valor da democracia, é muita falta de vergonha na cara vir com um papo furado desse pra cima de mim, entendeu? Assim, não é possível que você ache que esse cara, que já tentou o golpe 2 vezes, se você perdoar ele agora, inclusive restaurando os direitos políticos dele, para ele poder tentar voltar a ser presidente da República e de novo ter controle das Forças Armadas, dessa vez ele vai se comportar, entendeu? Eu acho isso uma tremenda falta de vergonha na cara, qualquer um que venha com uma conversa desse tipo. Mas isso não quer dizer, obviamente, que ninguém vai vir. Aliás, é praticamente certeza que vai. Agora, qual é a jogada que o Bolsonaro está fazendo nesse momento? Ele sabe que esse ano é muito importante para as perspectivas dele de anistia, porque essa eleição para prefeito, ele ainda vai estar solto e ele ainda tem capital político para gastar. O apoio do Bolsonaro ainda vai eleger muita gente. Em especial em cidades menores onde não tem segundo turno. Então, se um cara tiver 30% dos votos, ele pode ganhar. Então, nesse momento, o Bolsonaro ainda é um cara que muita gente vai puxar o saco dele. Então, nesse exato momento, toda a ofensiva do Bolsonaro é se enturmar com a política tradicional, é fazer o que os políticos tradicionais quiserem para acumular capital e tentar negociar uma anistia. E essa janela até a eleição para prefeito é muito importante para ele, porque é um momento em que o passe dele está valendo bastante. Depois que passar essa eleição, o passe dele se desvaloriza, porque nos 2 anos seguintes, até a eleição presidencial, a chance dele ser preso já é bastante razoável. E aí o apoio dele começa a valer bastante menos. Então, o que eu acho que a gente vai ver esse ano, muita tentativa dos bolsonaristas se enturmarem com a política tradicional. Você vê, por exemplo, o que eles fizeram no caso da prisão do Brazão, quando eles tentaram tirar o Brazão da cadeia. O que eles argumentavam no Congresso é, cara, a gente não pode deixar prender deputado. Tentava apelar para a consciência corporativista dos deputados, né? Para dizer, olha, se um dia vierem te prender por corrupção, eu também não vou deixar. E aquilo quase funcionou, né, gente? Se não fosse uma pressão da opinião pública ali, entendeu? Podia ter dado certo. Você vê o apoio do Ricardo Nunes ao Bolsonaro, né? Assim, que é um político tradicional, não tem nada de extremista, coisa que vale. Mas o cara foi lá pegar o apoio do Bolsonaro. E o Bolsonaro preferiu apoiar o Nunes a lançar o Ricardo Salles, que é um bolsonarista raiz, justamente que ele tá nesse esforço de se aproximar da política tradicional para ver se a rapaziada livra ele numa anistia, entendeu? Então, assim, eu acho que o risco de anistia no sistema político existe. Ele não é altíssimo, não é certo que o Bolsonaro vai conseguir anistia. E no momento, inclusive, o mais provável ainda é que não consiga. Mas o Bolsonaro, eu acho bem mais inteligente do que o pessoal acha, e ele tá fazendo o que do ponto de vista dele é certo. Ele tá tentando se entrosar com o Centrão e com esse pessoal da política tradicional brasileira para ver se consegue explorar um senso de camaradagem e impunidade que é característico da política brasileira, entendeu? Ana, vamos continuar falando dessa anistia aí, que você tem apuração sobre isso, né? Dessa movimentação dentro do Congresso. Bom, eu concordo com essa análise do Celso de que as eleições municipais são um ponto importante para o Bolsonaro usar esse capital político que ele ainda tem, mas eu ainda acho que ele mantém um capital político depois disso, mirando uma outra coisa, que são as eleições para as presidências da Câmara e do Senado, que acontecem no início do ano que vem. O Valdemar Costa Neto já está trabalhando nessa estratégia. A gente já falou aqui no Fórum em outros episódios que, principalmente no Senado, todas as movimentações do Rodrigo Pacheco e do grupo político dele miram a sucessão na presidência do Senado. Toda aquela agenda de direita que o Senado está conduzindo nessa legislatura, votações inimagináveis, né, como a PEC das drogas e tal, tem um norte de conquistar o apoio da direita, do PL, sobretudo, para tentar convencer o PL a não lançar o candidato próprio. E agora o Valdemar está propondo
para essas lideranças políticas justamente isso. Eu não lanço um candidato próprio, eu apoio vocês, mas em troca eu quero a anistia do Bolsonaro. Então essa é a discussão que está sendo levada pelo Valdemar, tanto ao presidente do Senado quanto ao presidente da Câmara. E tá tendo conversa, não é que eles se sentiram ofendidos com a proposta e mandaram o Valdemar pastar, entendeu? Não, as negociações estão acontecendo. Como o Celso disse, eu também não acho que isso vá prosperar, porque eu acho que isso pode acabar rendendo um passivo ali para muita gente que não tá afim de encarar isso, ainda mais, pelo menos mais 2 anos de governo Lula, toda a questão das emendas, você realmente vai querer ser o cara que votou pela anistia do Bolsonaro no Congresso, entendeu? Diante de tudo. Eu talvez dos 3 aqui seja o mais cético em relação a isso. Eu acho que a chance dessa anistia é maior, não estou dizendo que ela vai acontecer, não sabemos, mas é maior do que a gente está avaliando. Eu acho que ela é grande, mas a ponto de você ter a maioria, ainda acho que não eu é. acho que ainda não. Mas é possível, claro. A gente não sabe o que vai acontecer até lá. A tragédia no Rio Grande do Sul tirou um pouco o foco de toda essa discussão. E a própria internação do Bolsonaro e tal, nesses últimos dias também. Então, a coisa tá ficando cada vez mais distante, né? Tudo aquilo que aconteceu. E eu acho que esse distanciamento também tá na origem desse recuo do judiciário. Esse ponto que você fala da distância é justamente um dos argumentos de um artigo ótimo que foi publicado na Folha pelo Luiz Francisco Carvalho Filho, advogado criminalista. E o artigo chama justamente o tempo e o crime. E ele acha que o tempo, Celso, fazendo um contraponto ao que você disse, pode colaborar para que o Bolsonaro se dê bem nessa história. Ele sugere no artigo, ou ele aposta que está se formando um ambiente pró-anistia. Hoje, tecnicamente, o Bolsonaro está inelegível. Essa é a situação dele. O Luiz Francisco diz, parece distante a perspectiva de sua punição criminal por conspirar contra o regime democrático. Isso a gente não sabe. Se está distante ou se o judiciário vai fazer o dever de casa e vai condenar o Bolsonaro. Essa seria uma alternativa. A outra alternativa, no polo oposto, seria a anistia, né? A gente tem, hoje em dia, uma solução intermediária, entre aspas, né? Que é a inelegibilidade dele. Essa questão da distância, ela é complicada porque o Alexandre de Moraes estava trabalhando muito, até uma certa inspiração lavajatista aí, de fornecer o tempo todo notícias, evidências, vídeos e tal, de tudo que tinha acontecido, para manter a opinião pública sempre alerta a tudo que estava acontecendo e manter essa discussão ativa. E conforme outras coisas foram acontecendo, essa questão do Elon Musk, que desestruturou muito, eu acho, a estratégia do Alexandre, pelo menos do que a gente tem visto ali nos últimos meses, embora ninguém no judiciário reconheça, de fato foi uma coisa que ele não estava esperando que viesse, né? E que veio de uma forma que o expôs e acabou criando a reboque disso tudo, um conflito mais aprofundado entre o Congresso e o Supremo, que na verdade o Congresso viu ali o espaço para pressionar o Supremo diante daquela fragilidade, né? Então, eu acho que além disso, ou seja, não há mais esse clima que havia no início do ano de operações frequentes e vazamentos e etc. Eu acho que em algumas situações o judiciário tem atuado de forma um pouco errática. E eu acho que um exemplo disso recente é o da cassação do senador Jorge Seife, do processo de cassação dele, em que o ministro Floriano Marques, do TSE, que é o relator do caso e que é um grande amigo de adolescência do Alexandre de Moraes, e se vocês quiserem saber mais sobre ele, tá muito bem falado no podcast Alexandre, da Thaís Bilenque. O Floriano Marques primeiro votou pela cassação do Jorge Seife. Tempos depois, ele retirou o voto e votou pela absolvição do Jorge Seife. E tempos depois, ele mudou o voto por uma terceira vez e definiu que se fizessem novas coletas de provas. Pela proximidade dele com Alexandre de Moraes, ele é visto como uma espécie de agente do Alexandre de Moraes ali. Não tô querendo dizer que ele não é independente, mas ele tá agindo em parceria, de certa forma, com o ministro Alexandre, né? Então, acho que a atuação dele mostrou um pouco do quão perdidos estavam os membros dessa investigação naquele momento. Então, eu acho isso um mau sinal, assim. Isso é uma questão que precisa ser levada com muita seriedade. Não só porque a gente tá tratando de punir ou não um golpe de Estado, mas como eu acho também os incentivos de longo prazo que uma anistia dessa criaria na direita e na esquerda seriam muito ruins. Assim, eu acho que a lição que ficaria de uma anistia
ao Bolsonaro é que você pode ameaçar a democracia brasileira impunemente e que vale a pena ter militar no bolso. Vale a pena um político ter alianças com o Exército, vale a pena você amarrar essas alianças com o Centrão, vale a pena você manter a carta da radicalização no bolso para jogar quando você achar conveniente. Eu acho que essa é exatamente a lição errada que a gente deveria tirar dessa história. Perfeito. A gente vai encerrar assim. Esse ambiente que vocês descreveram dos recursos é a tal volta à normalidade que os jornais e editoriais estão pedindo, estão enfaticamente criticando Alexandre de Moraes. Não é a minha posição. Não estou discordando de vocês, estou discordando dos editoriais. A gente encerra o segundo bloco do programa por aqui. Vamos para um rápido intervalo. No terceiro bloco a gente vai falar de Petrobras. Já voltamos. Oi, eu sou a Flora Thomson-Devaux, da Rádio Novelo, e eu vim te contar um pouquinho do que está no episódio do podcast Rádio Novelo Apresenta dessa semana. Tem o Alberto, que vivia assombrado por uma lembrança. Uma mulher vestida de cetim rosa, deitada numa cama de pregos, numa urna de vidro cheia de cobras, jejuando. E tem a Fernanda, que sempre quis saber mais sobre a vida pregressa da tia dela. A Fernanda foi puxando um fio. O Alberto foi puxando o outro. E as histórias que eles desenterraram contam um capítulo da história circense e das vidas de mulheres extraordinárias no Brasil do século passado. Você escuta tudo isso no episódio dessa semana do Rádio Novelo Apresenta, que se chama Minha Família é um Circo. Rádio Novelo Apresenta. Toda quinta-feira, histórias que você nem sabia que precisava ouvir. Bom, muito bem, estamos de volta. Ana, acho que podemos começar com você. Eu não estou resistindo aqui de fazer a piada infame que saiu o João Paulo Sartre e entrou a Magda Beauvoir, né? Isso é tudo francês nessa nossa... É o Rio de Janeiro, colonizado por Petrobras. franceses. Você tem apuração sobre o que foi defenestrado justamente, sobre a briga dele com o ministro das Minas e Energia, o Silveira. Eu pediria que você começasse relatando por aí, depois a gente fala da nova presidente da Petrobras. Bom, você sabe que eu gosto da treta, né? Então, eu queria fazer uma anatomia da confusão. A partir da história dos dois personagens principais, que são o Jean Paul Prates e o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia. Começando pelo Jean Paul Prates, ele é um advogado formado pela UERJ e é economista formado pela PUC-Rio. E lá nos idos dos anos 80, 90, ele criou um dos primeiros escritórios de advocacia que trabalhavam só com o setor de óleo e gás. Então ele já desde aquela época trabalhava com a Petrobras. Nos anos 90, ele foi consultor do Ministério de Minas e Energia e da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, e ajudou a formular vários marcos regulatórios desse setor no Brasil. Nos anos 2000, ele foi para o Rio Grande do Norte e começou a entrar mais ou menos na política, trabalhando no governo do Garibaldi Alves, do MDB. Ele teve vários cargos de secretário, todos eles ligados ao setor de energia, lá no Rio Grande do Norte, e ele se dedicava especialmente à questão da energia eólica. Ele era uma fonte conhecida do setor de energia nessa época. Eu era repórter de economia e me lembro de ter falado com ele em várias ocasiões. E aí ele vira senador porque ele acabou se filiando ao PT e foi suplente da Fátima Bezerra, que era senadora pelo Rio Grande do Norte. E quando ela ganha para governadora, ele assume o cargo dela. Então, quando o Lula ganha em 2022, o Jean Paul, que era um técnico conhecido e era petista, foi, obviamente, chamado para liderar o grupo de trabalho de energia na equipe de transição. Esse grupo era composto basicamente de nomes técnicos, ligados a ele ou ligados ao setor, gente conhecida. E que, inclusive, tinha trabalhado no setor de energia em outros governos do PT. Foi lá que ficou decidido que ele era o melhor nome para assumir como presidente da Petrobras, era do PT. O PT, depois de tudo que aconteceu com a Petrobras, não queria que a Petrobras ficasse com ninguém que não fosse do partido, né? Enfim. Agora, nosso outro personagem, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, ex-delegado da Polícia Civil em Minas, foi deputado federal pelo PPS, depois migrou para o PSD do Kassab, que ele mesmo fundou em Minas. Ele ocupou várias secretarias no governo de Minas nas gestões do Antônio Anastasia, do PSDB, e virou suplente do Anastasia quando ele se elegeu senador.
E enquanto suplente, ele também ocupava um cargo de direção no Senado na presidência do Rodrigo Pacheco, que é mineiro e também do PSD. Eles são todos do mesmo grupo político. Inclusive a Anastasia, que saiu do PSDB e foi pro PSD. Então é todo mundo amigo. Então dá pra gente considerar que o Ministério de Minas e Energia tá com o Kassab e com o grupo político do Rodrigo Pacheco. Não é só o Alexandre Silveira, ele é apenas um membro desse grupo maior, né? Que tá num setor super estratégico desse governo. Kassab, que é super secretário político do Tarcísio, né? Só pra fazer como ele tá em todas. Né? Exato. Só lembrando. Resumindo, você tinha um presidente relativamente petista, porque também o Jean Paul não era um petista histórico, né? Ele era um petista recente e técnico, e um ministro político sem nenhuma atuação no setor de energia e sem ligação com o PT. E quem acompanha a política sabe, se lembra, que no período pré-Lava Jato, a presidência da Petrobras e algumas poucas diretorias ficavam com o PT, sobretudo a financeira, né, a diretoria financeira. O restante era, em geral, loteado para os partidos da base, né, PMDB, PP. E aí, enfim, toda a história que a gente já sabe, partidos que usavam os contratos da Petrobras para desviar dinheiro e tal, tudo isso, enfim, amplamente divulgado. Depois da Lava Jato, foram criados comitês de compliance, de transparência, vários mecanismos internos anticorrupção. Então, essa dinâmica mudou, né? Por que eu tô falando isso? Porque quando o Jean Paul assume, ele assume com uma certa autonomia em relação às diretorias da Petrobras, né? Diferente do que era naqueles outros anos. Então ele assumiu animadaço, assim, achando que ele ia refundar a Petrobras sob novos preceitos éticos e técnicos e tal. Era um cara conhecido. E até algumas pessoas diziam que ele ficou até meio deslumbrado, né? Com todo esse poder que ele achava que ele ia ter. E aí que mora a grande briga, porque o Jean Paul e o Silveira nunca foram próximos. Eles não tinham nada a ver. E o Jean Paul escolheu os nomes dos diretores da Petrobras, alguns que inclusive estavam no grupo de transição de energia, e não acatou nenhuma sugestão de Silveira, e o Silveira indicou membros do conselho de administração e não acatou nenhuma sugestão do Jean Paul para esse ponto, né? O Silveira, ele não tem nenhuma característica que o qualifique como petista, né? Nenhuma. E ele não tem nenhum alinhamento ideológico com o modelo estatizante que algumas correntes do PT defendem para a Petrobras. Ao contrário disso. Mas como ele queria ter mais poder na Petrobras, o Jean Paul era claramente um empecilho para isso. E o Silveira acabou abraçando essa ideia do PT de você usar os dividendos para outros fins, você aumentar os investimentos, você investir em refinarias, em coisas que outros grupos, sobretudo o mercado, classificam como algo que diminua a lucratividade da Petrobras, né? Porque exigem um investimento muito alto. Então, curiosamente, Silveira passou a defender vários pontos, desses pontos do PT para o presidente Lula. E o Jean Paul, que era de fato petista, acabou ficando como cara do mercado ali, que estava defendendo os interesses do mercado, que achava que essa questão de você reter os dividendos era uma coisa muito ruim e tal. Então, a posição do Silveira acabou colocando o Jean Paul numa posição de anti-governo, né, dentro da Petrobras, o que minou completamente a relação dele com Lula. Embora, se você fosse pro mercado perguntar o que eles achavam do Jean Paul, eles iam falar que ele era um petista maluco, entendeu? Mas dentro ali do governo, ele era visto como o cara do mercado. Então aí tem outras questões. Jean Paul é um cara muito exaltado, ele não tem essa malemolência política e tal. Então ele não conseguiu navegar muito nessa disputa de poder, né? Ele acabava metendo os pés pelas mãos e culminou naquele episódio em que ele quase caiu por ter votado na Petrobras contra a retenção dos dividendos. E ele só não caiu naquele momento porque o Haddad tentou apagar o incêndio e propôs uma outra solução para o Lula sobre os dividendos. Mas, assim, o Silveira continuava querendo mandar em toda a Petrobras o tempo todo e a cabeça do Jean Paul estava a prêmio desde aquele período. Ainda sobre o histórico do Alexandre Silveira, eu preciso dizer que ele chegou a ser convidado pelo Bolsonaro para ser líder do governo Bolsonaro no Senado, quando ele ainda era senador. Ele não aceitou, mas foi convidado. Acho que esse é um ponto importante. E quando o Silveira selecionou os nomes para o conselho da Petrobras, muitos deles eram ligados ao governo Bolsonaro. Então, um era ex-assessor do Paulo Guedes, o outro, que virou presidente do conselho, que é o Pietro Mendes, era secretário do Bento Albuquerque, o ministro de Minas e Energia do Bolsonaro. Então, quando toda essa confusão acontece na Petrobras, o Lula se encontra numa situação em que de um lado estava o presidente, que ele estava super insatisfeito com o trabalho dele, e do outro, o ministro de Minas e Energia ligado
ligado à direita, ao Rodrigo Pacheco, que estava causando aquele transtorno todo no governo, mas de quem ele não pode prescindir por questões de aliança política, né? Ele não pode tirar o Ministério de Minas e Energia do Kassab, ou do grupo do Rodrigo Pacheco, etc. Então, o Lula liga para Dilma, que sugeriu a Magda Chambriard, que é uma engenheira que foi diretora da ANP no governo Dilma, foi daí que elas tiveram uma relação mais próxima. A Magda Chambriard é uma funcionária de carreira da Petrobras, entrou na Petrobras como estagiária, teve vários cargos lá dentro até ir para a ANP, e a gente não sabe o que acordos ela fez ali para se cacifar para essa presidência, o que ela topou fazer e o que ela topou não fazer. Acho que isso a gente vai ver daqui para frente, né? Agora, a questão é que o Lula claramente ficou numa saia justa ali, porque a ideia do Silveira era que o presidente do conselho virasse presidente da Petrobras, né? O cara do governo Bolsonaro. Então o Lula tava numa saia justa que ele não pode simplesmente dizer não e tirar o cara da presidência do conselho porque era do governo Bolsonaro, nem nada parecido. E eu queria dizer que o timing do anúncio dessa demissão do Jean Paul parece ter sido um pouco mal calculado, porque acabou ofuscando um pouco o pacote anunciado para o Rio Grande do Sul, lá os R$ 5.100 para as famílias atingidas. Então, do ponto de vista da comunicação, acabou dividindo muito a atenção da opinião pública, vieram críticas e tal, enfim, a gente viu a reação do mercado, e esse timing mostra como esse anúncio não era esperado para agora, né? Ninguém estava achando que o Lula fosse nesse momento fazer isso. E o próprio Jean Paul, quando foi chamado a Brasília para ser demitido, ele foi inocentemente com um monte de pasta, achando que ia apresentar várias coisas para o Lula, e numa reunião de 20 minutos ele foi dispensado. E aí, para se ter uma ideia de como ele não tinha ideia de que ia ser demitido, a assessora dele fazia aniversário no dia da demissão, e ela fez uma festa no restaurante da Tia Zélia, reduto petista ali de todos os governos petistas, né? Ela fez um aniversário lá e ele falou para ela, olha, eu vou pra reunião com o presidente e passo no seu aniversário em seguida, e obviamente não passou. Foi pra reunião com o ser e voltou com o nada. O ser e o nada do Sartre, né, Celso? Tô na infame aqui. Essa você estava esperando para usar em algum momento, né? Celso, a Ana fez um ótimo raio-x aí do estado das coisas até esse desfecho. O que a gente pode esperar daqui em diante? A reação inicial do mercado foi muito negativa. Bom, Fernando, primeiro queria concordar com a Ana que eu achei o timing desse anúncio bizarramente ruim. Assim, você tem um monte de coisa sendo anunciada para combater a tragédia do Rio Grande do Sul, e aí você resolve começar uma discussão super controversa sobre combustível fóssil, entendeu? Assim, então, eu achei assim também. Eu vi uns caras falando, não, mas é porque o Lula é muito inteligente, então ele não demitiu na época que teve a crise, ele resolveu demitir agora para não dar barulho. Pô, meu amigo, sinceramente. Bom, enfim, esse é o 5º presidente da Petrobras desde o começo do governo Bolsonaro. Quer dizer, a Petrobras está ficando com mais ou menos um presidente por ano, o que mostra como esses últimos anos foram turbulentos, né? Então, assim, a Petrobras, obviamente, vai ser sempre sujeita a pressões políticas, porque o preço da gasolina interfere muito, não só no preço dos outros produtos, por causa do custo de transporte, mas no preço do combustível que as pessoas botam nos seus carros. Então, a popularidade dos governos depende muito do preço da gasolina. Então, é óbvio que, aliás, se você privatizasse a Petrobras, eu te garanto que continuaria havendo pressão política sobre essa questão. Os governos dependem muito disso. Durante o governo Bolsonaro, a principal questão era o preço, e aí o governo Lula fez o que o Bolsonaro certamente gostaria de ter feito, que foi desvencilhar parcialmente o preço do petróleo do preço internacional, que é o que o mercado gostaria que fosse. Foi uma transição que saiu muito mais suave do que todo mundo calculava, essa questão da política de preço. E isso foi realmente uma realização do Prats como presidente da Petrobras. A saída dele, bom, o que se ouve realmente é isso que a Ana falou, ele era inábil em vários aspectos, ele tinha uma personalidade que às vezes não facilitava conciliação, mas ele caiu basicamente por causa dessa disputa de poder que a Ana descreveu aqui. Uma questão que eu acho que foi levantada essa semana é se o Haddad saiu perdendo nessa briga, porque o Rui Costa saiu ganhando, que a disputa é o fla-flu tradicional de todo o governo, né? Casa Civil contra a Fazenda. Eu ouvi gente dizendo que não. Eu ouvi gente dizendo que o Haddad ganhou o que ele queria, que era o pagamento dos dividendos, porque o governo é o principal acionista da Petrobras, né? Então, aquele pagamento de dividendos, que a esquerda não queria que fosse pago, entrou um monte de grana pro caixa do governo e ajudou o Haddad a cumprir sua meta fiscal, né? E no processo, o Haddad ainda conseguiu indicar um diretor da Petrobras, o Rafael Dubé, espero estar pronunciando isso corretamente, se eu estiver todo mundo é francês nesse episódio de hoje, que é um cara que tem uma reputação muito boa e que é um nome para se acompanhar porque ele deve participar dessa discussão da participação da Petrobras na transição energética. É um cara muito sintonizado com esses debates. Então tem gente que acha que assim, o Haddad saiu ganhando com essa briga, ele conseguiu os dividendos lá para ajudar o caixa dele, conseguiu
conseguiu indicar um cara para a Petrobras e não foi particularmente chamuscado pela demissão do Prats. Eu tenho uma certa dúvida com relação a isso. Eu acho que aí depende um pouco do que vai ser feito de agora em diante na gestão da Petrobras, entendeu? E aí, eu acho que tem gente na esquerda comemorando a queda do Prats. Eu suspeito que prematuramente, entendeu? Eu não sei se a nova presidente vai entregar o que esse pessoal quer, não. Eu tenho seríssimas dúvidas se ela vai mudar a política de dividendos, que já vinha meio sofrendo uma inflexão com a nova gestão. Eu não acho que ela vai mudar isso drasticamente. Quando ela foi cogitada para ser presidente da Petrobras, durante a transição entre o Bolsonaro e o Lula, teve texto da Associação dos Engenheiros da Petrobras, criticando ela. Um texto se chama Magda Chambriard Revelada. E aí acusando ela de que ela apoiou os leilões de petróleo, apoiou inclusive leilões feitos pelo governo Temer e tal, assim. Então, como se ela fosse uma neoliberal muito doida. O que também é delirante, certo? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente devia fazer nesse debate é sair dessa discussão, assim, o que os acionistas querem, o que o petista maluco lá na faculdade dele quer. Assim, o que a gente vai ter, assim, alguma combinação específica entre Estado e mercado, no caso da Petrobras, que é uma empresa estatal que também tem capital aberto. Então, vai ser sempre uma combinação entre as duas coisas e a combinação pode andar para um lado ou para o outro conforme as circunstâncias, conforme quem estiver no governo. Então, assim, a expectativa do mercado de que a Petrobras seja administrada exclusivamente como uma empresa qualquer do setor privado é enlouquecida. Isso nunca vai acontecer. Agora, o que parece ter sido uma coisa que pesou a favor da Magda Chambriard é a postura dela com relação a tocar antigos projetos que tinham sido abandonados. Mais especificamente, a questão dos fertilizantes, que a Ana Clara já falou aqui, e 2 projetos que são bem mais controversos que os fertilizantes, que são a refinaria Abreu e Lima e o Compérgio, o núcleo petrolífero aqui do estado do Rio. Quem tiver curiosidade, tem um post interessante no blog do IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, de 10 de agosto de 2021, escrito por Adriano Pires, Luana Furtado e pelo Samuel Pessoa, chamado O Custo de Abreu Lima e do Compérgio. No caso de Abreu e Lima, eles fizeram uma comparação com o custo e a produção de outras refinarias que foram construídas ao redor do mundo na mesma época, né? Abreu e Lima custa, dependendo como eles calculam a média, entre 5 e 7 vezes mais do que essas outras refinarias. Agora, o que faz essa diferença dos 5 e 7 é interessante. O que faz a diferença é você incluir ou não na conta uma refinaria construída em Alberta, no Canadá, que, tal como a Abreu e Lima, é bem mais caro do que as outras. E o que faz a diferença dessa refinaria canadense é que ela também era um projeto a propósito de desenvolver uma certa região. Então, os caras toparam um troço mais caro, que dava um certo prejuízo, mas para desenvolver ali a região de Alberta. Então, assim, eu acho que quando a gente for falar desse preço, eu acho que aí a gente não pode se limitar a olhar o custo, mas, por outro lado, os defensores de Abreu e Lima têm que fazer um trabalho muito melhor para provar que a refinaria vai produzir efeitos positivos no estado de Pernambuco e para o Brasil que compensem essa diferença de preço. Eu não acho que isso já aconteceu. Eu acho que esse pessoal todo que está comemorando que a Petrobras vai voltar investindo no desenvolvimento e tal, ainda não fez seu dever de casa de nos provar que uma refinaria tão cara assim vai conseguir criar essa quantidade de externalidades positivas, como diriam os economistas. E o mesmo vale para o Compérgio. No caso do Compérgio, os autores dessa postagem nem conseguiram fazer a mesma comparação, porque o Compérgio ainda não tinha entrado em operação. Mas o Compérgio, a história dele é um pouco a história do gigantismo desenvolvimentista de alguns anos do governo PT, né? O Compérgio começa com uma certa proposta, ele vai crescendo ano a ano a proposta dele. Mas assim, eles vão acrescentando coisas ao projeto do Compérgio, acrescentando novas unidades de produção, outras novas atividades. Você vê realmente que o pessoal estava no estado de espírito meio megalomaníaco mesmo. Ali dentro um pouco daquele espírito de depois da crise de 2008, o Estado voltou e a gente vai precisar do Estado para nos tirar da crise, etc. E acabou que houve inúmeras denúncias de corrupção envolvendo o Compérgio, o que em si eu acho que não desqualifica o projeto, porque a gente sabe que o cartel das empreiteiras fraudava licitações em todas as obras, independente delas serem boas obras ou não, certo? Agora, novamente, os proponentes do Compérgio é que precisam nos provar que um projeto caro desse tipo vai trazer os benefícios que eles dizem que vai trazer, entendeu? Então a gente precisaria ver mais conta aqui para nos provar que isso aqui vai dar um desenvolvimento grande para o estado do Rio de Janeiro e que isso, por sua vez, vai bater sob a forma de outros benefícios para a economia brasileira e assim por diante. Então, assim, não é para entrar num negócio meio histérico que alguns setores mais próximos ao mercado estão pondo para tratar essa substituição da Petrobras, mas é para prestar atenção também. A gente não pode comprar por valor de face qualquer projeto desenvolvimentista que os caras apareçam agora fazendo com a Petrobras. Sobretudo porque, como a gente falou no programa, a gente tem que trabalhar pela descarbonização, né? A gente tem que começar a pensar em propostas de desenvolvimento que não dependa de combustíveis fósseis. Então, assim, eu entendo a ideia por trás de retomar esses projetos. Agora, os críticos têm suas razões também. E eu acho que a obrigação da nova
administração da Petrobras respondeu aos críticos, a entregar estudos e propostas que mostrem que esses projetos que foram criados em um momento assim de forte otimismo e expansão com relação à economia brasileira e abandonados num momento em que parecia que a gente devia desistir completamente de tudo isso, cabe à Petrobras de provar que há um meio termo possível aqui, que a gente pode tentar retomar esses projetos de maneira economicamente viável, sem cometer os erros dos governos petistas anteriores. Ainda sobre a gestão do Jean Paul, eu queria sugerir uma leitura de uma reportagem da Piauí do Breno Pires sobre a Unigel, uma empresa de fertilizante que fechou um contrato inexplicável com a Petrobras recentemente, muito acima do valor, que acendeu todos os alertas possíveis, mas que passou, mesmo assim, na gestão do Jean Paul. Então, assim, a gente falou muito dessa divergência dele com Alexandre Silveira, mas queria também dizer que a gestão dele não foi um mar de rosas. Houve questões que colocam em dúvida muitas coisas ali, sobretudo essa operação, esse contrato com a Unigel, que teve a bênção do Rui Costa, né, ministro da Casa Civil, que foi depois um dos algozes do Jean Paul. Perfeito. Eu acho que vale a pena ler para entender um pouco melhor. Muito bem. Com essa dica da Ana Clara, com essa avaliação do Celso, vamos direto e reto para o Kinder Ovo. Sem anestesia. Já cai na mesa de operação, sem anestesia. Vamos lá. Pode soltar aí então, Mari. Tô até suando aí. Depois eu fui para a universidade, comecei a me envolver com o negócio de música. É um ambiente assim super sedutor e muito perigoso. Era amigo de Reginaldo Rossi. Múcio. Quando foi em 2014, eu disse, eu vou parar com esse negócio, que o violão é um carimbo horroroso. Se você toca piano, você é um pianista. Se você toca violão, é boêmio. Aí fui para o casamento do senador Rodolfo Rodrigues. E lá encontrei Caetano Veloso, que eu não conhecia. Aí, senhora, olha, você tem música, você podia me dar um disco desse? Eu fiquei louco de alegria, tive uma recaída com esse meu lado. Voltei atrás de um disco, não tinha mais. Eu vou botar no Spotify. Acertou, Ana Clara. Puta, José Múcio? Acertou. Então é isso, olha, a saga musical é do ministro da Defesa, José Múcio. Foi contada em entrevista ao canal CNN Brasil. Ana Clara, parabéns. Bom, momento glorioso de Ana Clara Costa. A gente encerra então o musical. E vamos direto para o Correio Elegante. Eu vou começar com o e-mail do Vitor Volpe. Já faz alguns meses que sou cobrado pelo Tiago, meu grande companheiro de vida, para enviar minhas juras de amor por aqui. Tiago é carioca, trabalha embarcado num navio e ficamos 28 dias seguidos, longe um do outro. No entanto, existe um foro de Teresina que nos aproxima desde que começamos a namorar. Toda sexta-noite, quando nos falamos, nossas conversas têm um gosto especial, quando não é amargado pelas más notícias, pois discutimos e comentamos sobre as informações trazidas pelo programa. Durante a lacuna do foro, eu era obrigado a cantarolar o tema de abertura e iniciar minhas conversas de sexta-feira com Olá, seja muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí, para descontrair e comentar sobre os acontecimentos políticos mais importantes da semana. Sim, o foro teve um gap, mas nós conseguimos honrá-lo durante a sua ausência. Então, ao meu grandioso amor, que sempre me dá a luz do apoio para seguir em frente, desejo que sinta de longe o meu amor, o meu abraço apertado e todo o meu carinho em forma de palavra. Aproveito e agradeço aos maravilhosos apresentadores do foro por fazerem parte da nossa história. Grande abraço. Obrigado, Vitor. Que Toda história. a felicidade para vocês. Obrigado. A Mari disse que o Rafael Barbosa de Freitas escreveu para me agradecer. Gostaria de começar esse correio elegante agradecendo enormemente a Ana Clara Costa por ter dado a sugestão, em um dos últimos momentos cabeção, para aqueles que residem no Rio de Janeiro, fossem ao espetáculo da grande Fernanda Montenegro. O discurso que a nossa grande atriz fez ao final da apresentação mexeu muito comigo e me lembrou de como, apesar da voracidade capitalista em sua atual faceta neoliberal, espaços como o teatro servem para manter-nos resistentes. Resistência essa que o foro desempenha brilhantemente, trazendo informação segura e de qualidade em tempos de desinformação. Para mim, um jovem universitário de 19 anos, é bastante desesperador viver em um tempo de tantas incertezas e medos. Pra gente que não tem 19 anos também, meu querido Rafael. Mas estar com vocês durante 1 hora toda semana contribui para que eu siga me movimentando. Que sigamos perseverantes e esperançosos em nossas trilhas e almejando um mesmo horizonte de humanidade e civilização. E que nunca nos falte boas doses de humor. Grande Rafael, que bom que você pôde assistir essa peça incrível. Peça não, um monólogo, né? Uma leitura, para ser mais precisa, da Fernanda Montenegro. Sobre a cerimônia do adeus da Magda Chambriard. Magda Chambriard.
O Pedro Valença também pede abraços, mas pro pai. O foro me aproximou do meu pai, o seu Francisco, lá no Recife. Sou recifense, graças a Deus, mas vivo em Lisboa desde 2018, onde vim fazer mestrado em ciência política. Aê, Pedro, muito bem, mantenha contato. Tanto eu quanto meu pai acompanhamos o foro desde a primeira formação. Mas enquanto tenho as minhas tendências de millennial socialista, meu pai é, digamos, um liberal clássico e um entusiasta do livre mercado. Eu já passei por essa situação, Pedro, só que eu sou millennial do outro milênio, entendeu? Mas eu também era socialista e meu pai era liberal. Até que o governo Bolsonaro, de quem meu pai nunca gostou, a crise do Covid e a distância nos aproximou. Enquanto estávamos recolhidos nas nossas casas, separados por um Atlântico, nós nos reuníamos por videochamadas para comentar o foro todas as sextas. Que legal. Para mim é um prazer utilizar vocês como plataforma para conhecer mais meu pai e perceber que no final das contas nós dois concordamos muito e nutrimos o mesmo azedume pelas figuras fascistoides da cena política brasileira. Para terminar, gostaria de mandar um grande abraço para o meu pai e pedir que, por favor, saúdem esse grande fã de vocês e peçam para que ele finalmente venha visitar o filho em Lisboa. Porra, pai, já fazem 5 anos, sem mais desculpas. Abraços lusitanos para todos. Ô, seu Francisco, vai lá visitar o Pedro. O Celso mencionou o Apolinho no começo do programa. Eu queria dedicar o programa de hoje à memória do Antero Greco. Faleceu nessa madrugada de quinta-feira, jornalista esportivo, uma pessoa de uma integridade a toda a prova. Pessoa que eu pouco conheci pessoalmente, mas por quem eu tinha grande admiração. Então fica aqui a nossa homenagem ao Antero e o abraço para família e amigos. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta, a aniversariante Evelyn Argenta, a quem nós todos damos entusiasmados parabéns. Muito bem, chegando à sua maioridade, Evelyn Argenta, 21 anos. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Evelyn Argenta, da Luísa Silvestrini e do Tiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes, a finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro. O programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro do Dani Di, no Rio de Janeiro, e aqui na minha choupana paulistana. Eu me despeço assim dos meus amigos, Ana Clara. Tchau, Ana. Tchau, Fernando. Até semana que vem. E Celso. Tchau, Celso. Tchau, Fernando. Até semana que vem. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até semana que vem.